Olá a todos, bom dia. Bom dia, bom dia. Meu nome é Renata Nakano, eu sou do Clube de Leitura Quindim e estou aqui para a gente iniciar as mesas sobre literatura infantil com duas pessoas incríveis. Eu quero, antes de tudo, agradecer à Casa Libre pelo convite, pela parceria, para a gente estar aqui num espaço dentro da Flip para falar sobre literatura infantil. Há uma carência numa das festas literárias de maior divulgação, prestígio no país, a gente quase não tem espaços, né, mais fixos para falar sobre a literatura, que é a literatura formadora de leitores. Então, eu fico muito contente com a Libre, né, por compartilhar esse espaço tão precioso para que a gente possa trazer essas discussões e ainda compartilhar também pelos canais do Clube Quindim para as pessoas que não puderam estar aqui presentes. Nessa curadoria, a gente tentou trazer temas um pouco fora do comum, né? Temas provocativos, temas que trouxessem reflexões, que nos tirassem um pouquinho da zona de conforto. A gente estava até conversando, né, Raquel, que não é uma mesa que você só senta e fala, você precisa refletir um pouquinho para trazer. Eu mesma tive que fazer muito esse exercício. Enfim, então a gente começa essa série de mesas com modismos na ilustração e a colonização estética, que a gente trouxe duas grandes pessoas para falar sobre esse tema. São pessoas muito relevantes nessa reflexão. Eu poderia dizer que dispensa apresentações, mas a gente precisa apresentar, né? A Graça Lima, ela é autora de literatura infantil, ilustradora, é professora da UFRJ, tem um trabalho de longa estrada, influenciou gerações e influencia, e desde cedo ela tem uma preocupação muito grande com a fauna, a flora, a estética brasileira, né? De nos ver representados. Ela tem uma pesquisa muito grande nessa área, além de ser também jurada de grandes prêmios, já passou pela Biblioteca Nacional, Bratislava. Então ela conhece muito sobre o cenário tanto brasileiro da literatura infantil quanto o internacional. Então poder ouvi-la um pouquinho aqui assim é uma grande alegria para todos nós. E a Raquel também, né, querida parceira de longa data, a Raquel Matsushita, ela é designer, também autora, ilustradora, e ela tem um trabalho também de longa data na literatura infantil. Os livros que ela editou também já editou. Fez o projeto gráfico, a capa, e como autora também já ganharam muitos prêmios bem relevantes no nosso cenário. E é uma alegria imensa ter vocês aqui. A Raquel também tem muito a dizer sobre isso. Ela vai trazer muitas informações também sobre o aspecto do design, da tipografia. E eu estou ansiosa por ouvi-las. A gente vai começar com a Raquel? Pode ser? Obrigada, Raquel. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a Renata o convite. Eu sou super fã da Graça, Chat da Graça. Então é uma honra para mim estar aqui do lado dela. E a Rê, assim, a gente trabalhou muito já. Então tem uma coisa de uma linguagem, né, do trabalho que a gente também encontra os pares, né? Porque o que a gente faz, né, quando a gente faz um livro, é uma voz muito autoral. Não é só de quem desenhou, de quem escreveu, do editor também, né? Então, quero agradecer muito, admiro muito aqui minhas parceiras de mesa. Eu fiz o seguinte, o que eu preparei para vocês, assim, é uma breve pincelada. Eu fiquei imaginando que é como se eu fizesse um cenário para a Graça vir depois e focar um pouquinho mais, né? Então, eu vou fazer, assim, uma
uma breve linha do tempo, e essa linha do tempo, assim, é sempre legal pensar que a linha do tempo não é uma robótica, não é uma coisa que começa, termina, uma coisa começa, termina, não. As coisas, elas se misturam, elas se mesclam, né? E aí isso tem também a ver com o tema da mesa, que é o modismo, né? Modismo, a gente pensa, modismo é sempre pejorativo, sempre... Não, eu acho que o modismo é um aspecto para a gente olhar. Não é algo para a gente usar ao léu, mas é algo para a gente olhar. Somos filhos do nosso tempo, já dizia um designer, né, o Win Crowell, que eu adoro, modernista, e somos filhos do nosso tempo. A gente tem que olhar a moda e olhar e ver o que cabe, o que não cabe, né? Eu acho que é perigoso quando a gente usa sem essa reflexão interna. Eu acho que a semente de tudo que a gente cria pode ter a moda como um olhar externo, mas é sempre interno, é sempre algo que faz sentido para você, né? Então eu vou dar uma passada. Quem quiser levantar, interromper, super bem-vindo, tá? Então eu queria começar com essa frase: a memória é o nosso grande lugar. Na memória tem tanto o que vivi quanto o que sonhei ter vivido. Não acredito em memória pura. A fantasia é o que temos de mais real dentro de nós. A fantasia é a minha realidade mais profunda. Né? E aí casa com essa ideia da moda, né? Que é quase o oposto, né? Linda essa citação. Não é linda? Linda. Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um escritor de literatura no geral, né? Para criança e para adultos. Então a gente vai dar uma pincelada, tá bom? Começando pela Revolução Industrial. Então, assim, como a Rê falou, a gente vai passar por imagens de ilustração, pintura, mas eu também gosto muito de trazer a tipografia, porque a tipografia, antes dela ser semântica, antes da gente ler algo e traduzir, ela é um desenho. Então, o desenho tipográfico já quer dizer alguma coisa por si só, né? Então, aqui a gente está, né, na Revolução Industrial, que tinha por base um interesse econômico. O design fica em segundo plano, né? O que precisa é reestruturar o país pós-guerra, né? Então, vem uma estética de produção em série, que é perigoso esbarrar naquela coisa muito superficial, né? Todo mundo faz igual, também tem a questão do tempo, né? A rapidez faz isso. O pensamento, ele precisa de um tempo para ele se aprofundar, né? Então, a tecnologia da Revolução Industrial, do ponto de vista econômico, possibilitou o crescimento da produção do livro para crianças na Europa. No Brasil, já era uma outra história, né? A gente ainda estava engatinhando. E aí eu vou apresentar alguns movimentos que vieram surgindo intercalados. Então, Arts and Crafts, né, a cabeça desse movimento, William Morris, era um designer, e ele foi uma contraposição, um balanço contra a produção industrial e frenética, né, da Revolução Industrial. Então, ele começou a fazer uma produção muito mais artesanal, orgânica, e fazia com que os produtos ficassem muito caros, porque daí ele não era uma produção em série, né, era o oposto disso. Então, é de uma ponta a outra, né? E aí a gente vem com o Art Nouveau, que traz também essas formas orgânicas do Arts and Crafts, mas ele já tem um apelo decorativo. Esse aqui, por exemplo, é uma ilustração para um calendário. Então, assim, como também a ilustração, ela transita, né, por uma coisa um pouco mais, que a gente pode chamar de comercial, porque tem gente que vai brigar se a gente falar que o livro é um produto comercial, mas ele gente, porque a gente paga por ele e a gráfica faz... a gráfica não está se importando com o que ela está imprimindo em termos de conteúdo, se é um livro assim assado, né? Então, acaba sendo também. Eu queria trazer um pouquinho do nosso Eliseu Visconti, que é um designer muito importante na nossa história do design. Ele fez aqui o Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, foi uma escola que divulgou muito, né, esse movimento Art Nouveau. Então, ele fazia essa revista, muitas revistas, e essa é a capa que ele fez, mas ele participou ativamente também, né, dessa divulgação. E a litografia, né, que é um processo cuja matriz é a pedra, então a
litografia, ela chamou, porque tem essa coisa do artista plástico e artista gráfico, né? Eles meio que namoram, um vai ali, outro vai aqui, né? Então, a litografia chamou muitos artistas plásticos também para fazer trabalhos, e trabalhos que são, na verdade, aqui é um cartaz de uma bebida, né? E aí o desenho, como é feito na matriz, na pedra, as letras, a tipografia também era muito desenhada. Ó, aqui esse, né? O Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec é um artista plástico, mas aqui ele fez o cartaz do Cabaré Moulin Rouge, que ele inclusive frequentava. Mas as letras, tá vendo? Elas são todas desenhadas também. Elas acabam fazendo parte do desenho. Aqui é do Alphonse Mucha, que fazia esses desenhos belíssimos, né? Essas ilustrações para... Essa aqui é, por exemplo, um anúncio de cigarro, mas ele fazia uns cartazes esplêndidos, assim, é muito maravilhoso. E o impressionismo, né, que ele vem para romper com o academicismo, né, ele vem para trazer a impressão da realidade de uma outra forma. Então ele traz uma nova narrativa que eu acho que conversa também muito com a história da ilustração, né, de olhar a realidade, a ficção e transformar ela. O fauvismo também vem nessa pegada, mas mais ainda, né, porque além da simplificação das formas, ele traz a autonomia das cores, então, a favor da emoção. Então, assim, a realidade fica em segundo plano. Não tem importância que não existe alguém nem rosa nem verde. Eu quero trazer a minha emoção aqui, né? Então, essa fica sendo mais a premissa de uma obra, né? O cubismo, que daí, então, além da transgressão das formas, né? Ele traz também uma coisa que não é nova, porque na arte egípcia a gente via isso já acontecendo, né? Aqueles desenhinhos assim que o personagem ele tá de perfil e de frente ao mesmo tempo, quer dizer, mas o cubismo é que isso mais a flor da pele, assim, aparece mais essa coisa da angulação, de você olhar uma coisa em ângulos diferentes, né? E isso a gente usa muito no livro ilustrado, muito. Inclusive, aquela coisa mais do ponto de fuga, muito fiel à realidade e tal. É muito legal brincar com isso na ilustração, né? Então, você olha uma mesa assim, só que o sapato tá assim, então você tem várias visões, como se fosse uma colagem de cinema, né? De vários ângulos diferentes. Então vem o futurismo, a era da máquina, né? Aí as linhas mais retas, que já tem um cheirinho aí do modernismo, né? O dadaísmo, que vem que isso daqui é tipografia, mas a gente pode falar que isso não é uma ilustração? Isso é uma ilustração, né? Tem aqui, tem até uma certa composição, mas é uma coisa muito solta. E tem os ícones também, né, desse movimento. A palavra é imagem. Né? A palavra é imagem, então também. Né? Sim. Exatamente. E... Sim. Deixa ela falar. Eu tô meio nervosa, você viu que eu vou acelerar. Não, imagina. Eu quero chegar porque olha só, a gente sempre fica assim, como é que vai ser a costura, né? Mas tem acho que um universo subjetivo que ele faz a costura, né? E aí vocês vão ver como vai fazer essa puxada quando ela parar, porque ela está dando o contexto, né? Eu não vou falar do contexto, vou fazer uma análise do que eu vejo, mas essa análise do que eu vejo está linkada nisso aqui. Vamos lá. E elas nem conversaram antes, tá, gente? Mas eu já sabia o que a danada ia fazer, aí eu fiz em função dela. Então, assim, eu preparei pensando num cenário, né, pra gente ter esse bate-bola. Bom, aí vem o surrealismo, né, que tem o inconsciente na atividade criativa. E o surrealismo, ele trouxe também outros artistas, não só da pintura. Ele trouxe fotógrafo, ele trouxe cineasta. Então, o surrealismo foi muito legal nesse ponto, né? Ele juntou, ele rompeu essas barreiras. Porque até então, quando a gente fala dessas outras artes que a gente passou, era muitos pintores, assim, né? Os artistas plásticos. Aqui já começa a entrar, já começa uma coisa mais livre,
livre, né? Que combina muito também com a associação livre de ideias, né? Freud, os surrealistas foram atrás do Freud, teve as conversas e tal. E o construtivismo russo, que foi um movimento artístico que também foi inovador por trazer o social, né, embutido ali. Então, sempre tinha esse cuidado, essa ideia de trazer essa transformação social. Então, aqui tem um cartaz bem simbólico mesmo, né, das forças do Exército Vermelho, das forças brancas reacionárias. Então, tinha uma coisa de ativismo aqui que continua. Nos cartazes, por exemplo, do Rodchenko, eles traziam aqui é a semente da colagem, que a gente também usa muito no livro, né, na ilustração do livro para criança. Então, aqui não é só colagem de imagem, tem a colagem tipográfica também. Então, a tipografia, ela também potencializa a imagem e vice-versa. A imagem potencializa, né? Então, tem essa coisa bem interessante e inovadora. Porque tudo que a gente está falando aqui, vocês podem olhar e falar, já vi, verdade, a gente já viu. Mas imagina isso em 1919. A gente está fazendo essa breve linha do tempo. Então, era muito transformador. E a gente hoje, com a ajuda da tecnologia, a gente tem muita facilidade. Por isso que tem que ter o cuidado, né, para não banalizar. Aqui não tinha, era tudo feito à mão. Então, era uma inovação muito grande de pensamento mesmo, né? Aqui também, como o espiral da palavra leva para um ponto de fuga da imagem, né? E a gente vê aqui influência do movimento futurista, por exemplo. E o movimento de estilo, né, que traduzindo assim ao pé da letra, o estilo, ele tem a base a arte abstrata e cores primárias. O Mondrian até ele saiu desse movimento quando quiseram usar linhas como chama aquela linha assim? Diagonais. Não, isso é um insulto, né? Você vê a rigidez do movimento, né? E a Bauhaus, nossa querida Bauhaus, né, que foi uma escola com ideias socialistas, que foi eu fico imaginando, nossa, deve ter sido incrível ter sido aluno dessa escola, porque assim, eles nem chamavam de professor, eles chamavam de mestres, aí tinham os artesãos. Então, assim, tudo que se construía lá, primeiro, era muitas trocas, não tinha um professor em si, não tinha essa hierarquia, assim, né, eu sou o professor, você aprenda comigo. Era uma troca muito grande. E depois os artesãos, que eram os próprios alunos também, eles iam lá e botavam a mão na massa. Então, assim, foi a primeira vez que teve, por exemplo, um curso graduado de tipografia, de desenho tipográfico, que eles desenhavam, depois eles iam lá fazer as matrizes em madeira, desenhar, fazer nos ateliês. Aí eles faziam tudo, né? Cadeira, faziam várias coisas. Então, foi uma escola muito, muito inovadora, né? E de muita experimentação gráfica também. Aí eu quis trazer o Santa Rosa, que o Santa Rosa, eu não vou falar, não dá para categorizar, né? Ele é tudo isso aí que vocês estão vendo, né? Então, assim, é um cara também totalmente livre de etiquetas, né? Ele não dá para você formatar o Santa Rosa. E aí tem aqui duas capas que ele fez. Tanto ele desenhava a imagem, quanto desenhava também a tipografia. Tem um livro maravilhoso dele que chama Capas de Santa Rosa. É um livro de arte incrível que... Brasil Olímpio, né? Nossa. Comemoração do Brasil. Coisa mais linda. Aí a gente entra com o Art Deco na década de 30, com esse design simples, geométrico, mas ele tem também, ele traz também com ele o viés da Bauhaus, que tem essa produção em série. Porque a Bauhaus, apesar de ser toda aquela experimentação, como ela tinha o próprio ateliê, eles faziam os próprios produtos em série. Então, não eram produtos inacessíveis. E a Art Deco traz também essa característica, né, dos produtos acessíveis. Também tem uma grande experimentação tipográfica mais limpa, sem serifa. Aqui é um outro alfabeto desenhado. Isso é desenho, né, gente? Olha.
E aí eu trouxe o Carmen, o nosso Carmen, que a grande Graça desenhou. E essa foi, eu vou dizer que essa foi... Porque, assim, escolher uma tipografia para um livro é uma coisa que demanda muito tempo, gente, muito tempo. Eu tenho muitas fontes, aí eu faço, assim, eu vou afunilando. Então, eu separo algumas, aí depois essa separação já é um dia inteiro. Aí depois eu testo todas essas fontes na própria... Ah, mas não funcionou tão bem. Ai, mas esse R não tá legal. Aí, às vezes, eu troco de tipografia porque desenho de uma letra só, que daí é uma coisa meio... Pode ser, sei lá, e que eu sou meio pentelha. Tudo bem, mas eu não gostei do R dessa letra. Daí eu vou ter que trocar a tipografia por causa do R dessa letra. O R é uma coisa que é difícil, né, Graça? Não são todos que são bonitos. Mas nesse livro, quando a Rê me ligou, a Renata foi editora, quando a Rê me ligou e falou, tem um livro assim, biografia da Carmen, a Graça vai ilustrar. Na hora que ela falou, eu acho que foi a tipografia mais rápida que eu escolhi na vida, que demorou, sei lá, 3 segundos. Eu falei, é aquela. Porque essa tipografia, eu não tenho ela digital, ela não existe digital. É uma tipografia que eu tenho num livro, é uma tipografia Art Deco, e essa parte que está em vermelho, ela é separada. Então eu posso brincar com isso, trocar de cor e tal. E aí quando ela falou, eu vou poder usar aquela tipografia que eu sempre quis e nunca pude. E aí... A outra capa, ela é a mesma tipografia, né? A que foi para a Companhia das Letras é a mesma, não é? Eu acho que é a mesma tipografia e acho que eles mudaram o desenho da capa. Não foi? Eles mudaram. A capa tem uma cor mais... O projeto eles mantiveram, né? Eles mudaram o desenho da capa. E aí, eu fotografei aqui algumas duplas, né? Então, teve uma conversa muito legal, né? Com a Graça, também na concepção do projeto, com a Renata, que foi assim, a Graça... Aí ela fala mais sobre o trabalho dela, mas assim, teve o J. Carlos, né? Teve a coisa do J. Carlos, ela beber dessa fonte, 1920 a gente está falando da Art Deco. E aí eu também fui beber da fonte Art Deco, então eu fiz os boxes adornados, a tipografia conversando com a paleta. Eu segui a paleta de cor da Graça, então ela começa com o livro na biografia, quando a Carmen ainda não é famosa nem nada, com umas cores mais reduzidas, e a cor ela vai ganhando força à medida que a Graça ganha fama. Então o livro começa mais... Eu falei o quê? A Graça? Ah, gente, mas a Graça e Carmen, ó. Graça e Carmen estão ali, ó. Então eu fui seguindo a paleta da Graça. Eu ia falar da Carmen, gente. Eu fui seguindo a paleta da Graça, né? Deixa eu só fazer um comentário. Esse livro, assim, por que a cor é aplicada assim, né? Porque nesse momento, eu fui dentro de um raciocínio das revistas de época, da Carmen Miranda. Na verdade, eu tive uma vontade de não fazer assim, de trabalhar muito mais uma coisa over em cor, pelo que a Carmen representava, mas aí depois eu fiquei pensando, não, vamos lá na estética das revistas, do momento em que a Carmen estava atuando, e nesse momento a cor era aplicada por retícula, então a gente simulou essa aplicação da retícula, tá? E aí ela não tem uma exuberância muito grande, porque a retícula não consegue isso nessa impressão, no maquinário e na indústria gráfica brasileira, nesse momento. Mas se vocês forem olhar, por exemplo, o trabalho do J. Carlos, o J. Carlos é um escândalo, assim, em relação a toda a produção que a gente teve, que a gente, ainda hoje, e se você for comparar também com as pessoas, a ilustração portuguesa da mesma época e tal, vocês vão ver que a coisa vai meio por ali, né? Só que com a aplicação que a gente tem de cor hoje é diferente. Isso é muito interessante, porque... Não, isso é muito interessante que vocês estão trazendo, porque essa questão da limitação, né, tem uma razão de ser com relação ao diálogo com aquela obra. E às vezes isso acontece, eu vejo muitas vezes acontecendo uma limitação de cor ou de uma estética sem relação necessária com a obra, mas por seguir uma determinada linha editorial que está na moda naquele momento, né? Eu acho que isso tem acontecido bastante na literatura infantil contemporânea. Inclusive, é uma coisa pra gente problematizar daqui a pouco. Deixa eu daqui a pouco mostrar umas coisas, porque eu quero costurar o que ela me deu de presente, então eu quero costurar. Ela me deu o pano, eu quero costurar.
Então vamos lá. Aqui a gente já está ganhando mais cor, tá vendo? Mas sempre é a cor com retícula, que ela não é a cor total, não é a cor que você, por exemplo, eu tive uma ideia no segundo momento em fazer ela toda com pastel, né? Pastel oleoso, que aí ia ficar, a cor ia ficar muito, porque a Carmen Miranda é cor, independente de qualquer coisa, ela é cor, né? Mas aí esse link de época, né? Então ficamos no link da época. Bom, aí vem o styling, a pop art, né, que teve o início na década de 50 na Inglaterra, que, olha aí, a gente está voltando para as colagens, né, mas com uma outra estética, né, estética das massas. A cultura pop, que teve sua maturidade na década de 60, o American Way of Life. E a gente falando em retícula, não, olha o que eles fazem, o que ele usou. Eles vão beber lá atrás, eles vão pegar a retícula, o que são? Pontinhos. Na verdade, a grande maioria do que a gente vê impresso é tudo ilusão, tá? É tudo falso, a gente só tá aqui para enganar vocês. Se você pegar um contafio e olhar com a lente, o contafio é uma lente que aumenta no mínimo 8 vezes. Vocês vão ver que o vermelho não é vermelho. O vermelho são pontinhos amarelos e rosas que juntos formam, na distância, o vermelho. Então, o que ele faz aqui? Ele traz a retícula e escancara a retícula, né? Se você olhar isso aqui lá de fora, não vai ter retícula, ela vai ser só rosinha. Mas ele traz isso, ele vem para trazer isso. E isso tem muito a ver com a linguagem gráfica, né? Não tem a ver com a linguagem plástica. Mas aí ele é um artista que mistura isso, né? Ele traz o gráfico nas artes plásticas. Andy Warhol também, que faz essa brincadeira com as cores, né, a partir de uma embalagem. E esse que eu citei no comecinho, né, que ele fala somos filhos do nosso tempo. O Wim Kroc é um modernista que veio usar, então, tem essa coisa de vamos limpar um pouco, né, tava tudo muito solto, assim, trouxe uma tipografia racionalista e tal, mas isso não quer dizer também que ficou chato, né, na minha opinião, porque para os pós-modernos, sim, né, ao invés do less is more, eles falavam less is bore, né, então eles começaram a achar tudo muito chato. Eu não, olha que lindo que é, né? A gente nem está construindo tudo, mas a gente leu mesmo, né? E o Gráfico Amador, que também tem um livro chamado Gráfico Amador maravilhoso, que é uma escola de experimentação gráfica também, que aconteceu no Recife. Eles faziam livros literários de pequenas tiragens e tinha muita experimentação com tudo, né? E artistas incríveis de texto e imagem. E os pós-modernos, que vieram para desestruturar, né, para trazer o caos, trazer a emoção. Então, aqui, para eles, assim, é quase que você não precisa me ler. Eles não estão nem um pouco preocupados com legibilidade, como os modernistas, né? Eles estão preocupados com trazer a emoção. Então, é um outro tipo de comunicação, né? Aí tem esse boom tipográfico na indústria gráfica, que são as tipografias grunge, são bem soltas, assim, em oposição às tipografias modernistas, como a Helvética, por exemplo, que veio a Helvética é um jogo de marketing, na verdade, né? Ela veio nos anos 60, quase um pedido da sociedade, dos designers, e tanto que virou uma carne de vaca, né? Tinha aquela frasezinha, não sabe o que usar, use Helvética. Porque foi isso, mas a Helvética, ela, na verdade, eu falo que ela é um plano de marketing muito bem sucedido, porque ela é um redesenho de uma grotesque anterior. Então, eles falam, não, vamos pegar ela, redesenha, muda uma coisinha, bota um novo nome. Ela tinha nome de Helvétia. E aí, não, mas Helvétia, né, sonoricamente, Helvética é melhor para vender. Né? E sei lá se é verdade ou não, eu só sei que foi uma coisa muito pensada, uma estratégia de marketing mesmo, né? E o nosso design contemporâneo, que é essa doideira, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem essa coisa forte do híbrido, né? Ele mantém essa coisa da liberdade de expressão e essa coisa do híbrido que está muito, conversa muito com a tecnologia. Por que a gente consegue misturar tudo tão fácil, né? Porque a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Tem o Photoshop, tem os programas. Então, assim, o que eu sinto hoje na ilustração, que veio com a tecnologia, veio essa coisa que daí é um perigo, você esbarrar na moda no mau sentido, né? No sentido pejorativo. O que eu vejo hoje é uma mescla mesmo.
mesmo, híbrido na linguagem. Então, assim, fazer algo manual e depois passar para o computador. Entrei para a faculdade, eu era muito metida besta, porque eu tinha um amigo que já era da faculdade e ele trazia um monte de coisas do design que me fascinava. E eu ouvia ele usar essa coisa do Helvética, só que eu não gravei direito o nome. Aí um dia eu estou no corredor da faculdade com esse meu amigo e aí uma pessoa pergunta: eu queria usar uma família tipográfica que fosse bastante eficiente, porque a Helvética é uma família tipográfica, quando a gente fala sem serifa, é reta, né? Que tem uma facilidade de leitura. E eu queria e tal, aí eu pulei na frente e falei assim: use Sveltia. Aí ele, aí na mesma hora ele olhou e falou: e fique com dor no estômago. Era uma coisa assim da pessoa que estava começando na universidade achando assim que era o máximo. Então, assim, tirando a brincadeira, eu queria falar algumas coisas assim. Primeiro, agradecer de estar aqui. Eu acho que depois da pandemia, a gente estar com pessoas queridas é uma coisa assim muito importante, né? A gente está podendo reunir e falar de algumas coisas, falar sobre a questão do livro, né? A questão das imagens. Eu acho assim muito carinhoso, né? E assim, tá com a Renata, que é uma pessoa que eu amo de paixão, e com a Raquel. Assim, a gente fica falando isso, né? Porque eu amo, fica parecendo que a gente está fazendo uma lambeção, mas é verdade. Eu acho que o mercado editorial, uma das coisas mais lindas que ele dá pra gente são os encontros, né? E essas pessoas que a gente foi encontrando pelo caminho. Então, assim, o trabalho que a Raquel mostrou agora tem um negócio que eu acho muito lindo, que é a costura da história em cima desse processo, né? Que é assim, a ilustração, o livro, né? Ele vai estar sempre sendo algo que traz a linguagem das artes visuais, né? Ele vai espelhar. Então, se você tem um momento, você vai ter lá Art Deco, Art Nouveau, você vai ter isso dentro do livro, até porque tem um movimento que ela falou do Arts and Crafts. E ele vai seguindo essa estética, ele vai construindo um olhar, né? A gente tem uma coisa aqui no Brasil, que o Brasil ele teve uma proibição de publicação. Então, ele vai ter a publicação a partir da chegada da família real, né? Que eles liberam a impressão e eles trazem a biblioteca, né? Eles trazem o grande acervo da Biblioteca Nacional e aí eles dão asilo político ao pessoal da missão francesa, né? Tem gente que tem livros que diz ele convidou e tal, mas na verdade eles estavam fugindo do Napoleão e aí o Dom João convida porque da noite para o dia uma pequena vila recebe, tem polêmicas aí, 2.000, 4.000, 6.000 pessoas, né? O Rio de Janeiro era um trocinho, e vem com uma corte europeia que estava acostumada a um gosto, estava acostumada com uma vida de sofisticação. Então, nesse momento, ele convida essas pessoas para que essas pessoas estabeleçam um modo de vida civilizada, né? Um processo civilizatório aí com as bases europeias. Então, quando eles a Escola de Belas Artes, a Academia Imperial de Belas Artes, ela demorou muito para conseguir ser realizada. Ela teve um período de gestação enorme, tinha muita dificuldade, mas as aulas de desenho, todas, eram baseadas no modelo europeu e nas estéticas europeias, né? Então, a gente foi criado com esse olhar, tá? O belo, a associação do belo para a gente foi esse belo. E ao longo do tempo, a gente continuou, porque a base do ensino da educação no Brasil, ela é espelhada, não só no Brasil, como na América Latina como um todo, tá? Teve um momento em que eu fui dar um curso no Peru e me senti muito mal, porque eu conhecia muito pouco de arte peruana, e
eles conheciam também muito pouco de arte brasileira, mas todo mundo sabia que era Michelangelo, Renoir e tal, sabe? Porque nós todos somos formados dentro desse olhar. O belo é aquilo ali, tá? Então, a gente teve uma formação de academia dentro dessa modelagem, né? Então, como a Raquel vai fazendo esse bate-bola, né, com a estética das artes, toda a formação vai sendo por ali. E a gente não teve, até hoje, a gente tem universidades que têm disciplinas de ilustração, mas não existe uma escola formadora. A escola formadora, assim, quando eu entrei no mercado, na década do final de 80 para 90, todos nós quase éramos designers. Então, isso fazia com que o projeto geral do livro tivesse uma mudança, né? E a gente assumisse o papel do design. Eu queria chamar muita atenção aqui, que é uma oportunidade, até que a Raquel trouxe isso, que é o seguinte: a gente vê o livro como, quando a gente fala de autoria, a autoria geralmente é dada para quem escreve. A gente vive numa sociedade do contrato social da palavra escrita. Vale o que está no papel, a palavra escrita no papel. Então, quando a imagem entra, ela entra meio como back vocal. A gente entra meio para fazer tchubi-tchuba, e na verdade, né, a gente tem uma linguagem ali com aquele negócio, né? E mais do que isso, porque quando a gente entrou no mercado, tinha toda uma discussão do que era mais importante, que é uma besteirada isso, né? O que é mais importante, né? A palavra, né? E aí a gente teve que fazer um esforço grande para mostrar que o trabalho do ilustrador não era um back vocal, ele era uma narrativa. Era uma narrativa visual que ia enriquecer esse material. E tem uma terceira instância, que é o designer. E o designer, ele também não é visto. É assim, o projeto de design, ele é de uma importância enorme, porque se na hora que o livro está sendo feito, a família tipográfica, a mancha gráfica, a passagem de recorte de texto nas páginas, né, ele não é feito por uma pessoa que sabe fazer isso, fica um desastre. Né? E tem um negócio que eu sempre acho, e eu acho que todos nós temos que defender, que é o direito autoral do designer. Ele é autor também. Assim como eu acho que o livro ele é uma autoria mista. Eu acho que o cara da gráfica, ele é autor também, desde o momento que ele controla para que não fique uma porcaria no final. Né? E ele tem que ter essa noção de que não está bom. Então, quando ele é um cara que tem uma formação e ele sabe que não está bom e ele chama o designer para trabalhar, é um conjunto. Né? Então, essa coisa da produção do livro, ela é muito coletiva e ela é muito importante. Não é muito, e você sabe disso, né? Não é muito comum a gente trabalhar em conjunto. Não é? Assim, geralmente, a gente recebe um projeto e a gente não tem contato com o resto do projeto. Né? Então, essa coisa do livro ilustrado é uma coisa legal da gente também pensar. Essa coisa da gente ter uma influência pelos estilos que nos vem dentro de um processo colonizador e o que somos nós. Né? Eu sempre gosto de falar de uma coisa que me impactou muito, que foi essa ida para dar aula lá no Peru, e eu conheci o trabalho de uma artista peruana chamada Helena Ispri. E essa mulher, ela foi tão impactante para mim que eu falei, gente, como o mundo inteiro não conhece isso? Né? E as culturas que têm uma preservação grande de arte pré-colombiana nas Américas, a gente também se distancia muito. E uma outra coisa é que a gente, assim, tenta
tenta, não só nós da ilustração, mas as artes em geral, elas são pautadas pelo que o mercado internacional determina. Então, se você for na Bienal de Veneza, você vai ver que tem uma condução. Se você for em Kassel, você vai ver que tem uma condução. E aí todo mundo vai atrás daquela condução. Se você for a Bolonha, você vai ver que tem uma condução, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, assim, minha apresentação está iniciando ali com o Line, que a gente tem atualmente um laboratório de pesquisa de ilustração e narrativas por imagens. Tá? Eu vim hoje com a professora Luana, que é também do laboratório, que faz uma pesquisa intensa sobre a tradição, que é outra coisa que é importante, que a Raquel mostrou nas imagens, que é assim, a gente entende errado o que é tradição, a gente entende que é tradicional. A tradição é a estrutura que alicerça o desenho. Então, na tradição, nós somos um departamento da Escola de Belas Artes que somos a tradição. Somos o desenho, a plástica, a composição, somos o que estruturamos. Então, as pessoas acham que, quando fala que é uma escola da tradição, é uma escola do século XIX. Sim, a Escola de Belas Artes, ela foi, né, pensada lá atrás, mas ela é uma escola que, independente disso, em qualquer lugar do mundo, ela mantém, as escolas mantêm as suas tradições, que são essa estrutura do desenho. Então, dentro do laboratório, a gente tem uma pesquisa da ilustração e das imagens narrativas em geral, alicerçadas pela tradição, né? Que é essa coisa assim, porque a gente tem um problema na escola, que a escola, de um determinado tempo para cá, ela foi eliminando o teste de habilidade. Então, a gente é o único lugar no mundo que a pessoa entra para uma faculdade para aprender a desenhar. Isso não deveria ser assim, né? Então, a gente vem estruturando esse processo aí. Então, vou mostrar umas coisas que é... Bom, isso aqui eu botei para vocês verem que isso aqui foi... isso é a Bienal de Ilustração da Bratislava, isso é o conjunto de jurados. Eu fui a representação do Brasil pela Fundação Nacional do Livro Infantil, pelo IB Brasil. O que é importante trazer isso para vocês, né? Porque, assim, a gente, quando tem as feiras europeias, que todo mundo vai, olha, a qualidade do livro, é um livro muito bem produzido. E é um livro que ele vem dentro de uma tradição cultural. Em 94, o Brasil foi... A Feira de Bolonha é uma feira que ela tem a grande exposição de Bolonha e tem um país homenageado. Em 94, o Brasil foi o país homenageado, e aí um grupo de ilustradores, que eram os ilustradores que eram mais atuantes naquele momento, participaram de uma exposição que representava o Brasil. E quando a gente chegou, a gente ficou muito impactado com a exposição que tinha, né, da Feira de Bolonha, que a qualidade do trabalho era muito impressionante, e a gente ficava apagado. A nossa exposição ficava apagada, e deu uma certa angústia com isso, e a gente começou a se questionar o que era aquilo, e a gente viu que era porque a gente, pela tradição do desenho que vinha de um processo colonizatório, né, colonizador, a gente fazia um pastiche do trabalho deles, né? E aí a gente começou a pensar a nossa cultura, a nossa paleta cromática. Isso, gente, quando eu falo isso, às vezes a pessoa pensa assim, não é mais para ver nada, é para só fazer coisa que tenha no Brasil. Não é isso. É você estar aberto para consumir a informação, mas para não abrir mão daquilo que você tem dentro da sua estrutura e que você vai comunicar. Que é quando você pega, por exemplo, um ilustrador mexicano e você tem como expectativa que ele faça um livro como os livros da editora Planeta Tangerina, que é uma editora portuguesa, tá? Que é o lance que, quando a gente vai hoje em Bolonha, a gente vê que
a exposição, ela continua maravilhosa, mas como tem uma linha, né, dentro da referência visual, parece que uma pessoa só fez tudo, porque ela faria variações sobre o mesmo tema. Se você pegar o Instagram de ilustração, e você vai ver, né? E tem mais essa meleca, que é o Instagram balizando, né? Assim, meus alunos às vezes chegam para mim e dizem assim: você conhece fulano de tal? Aí eu falo: ai, caraca, não conheço. Aí quem é? Ah, ele tem não sei quantos mil likes. Sabe, assim, quem baliza esse trabalho não pode ser o like do colega. E não pode também ser um like que é pago para bombar na rede, né? Tem uma outra vertente que tem que fazer análise daquilo que você está fazendo, senão você não anda, né? Então aí você vê um monte de coisa muito ruim sendo muito, né, enaltecido. Então tem essa coisa que hoje a gente vê uma linha. Eu acho que Bolonha sempre teve uma linha. Eu acho que teve um momento que a linha era a linha francesa. Depois teve um momento que eu acho que a linha tinha uma coisa dos italianos. E agora tem essa coisa da máquina, né, do Ottoni e tal, que é do Planeta Tangerina, né? Se a gente vê Explica o que é essa máquina que você só sabia. Então, eu me esqueci o nome da... Como chama aquela máquina que ela é... Que agora o pessoal usa direto, que não é offset. Não. Isso? Risograph. Então, quando você... Quem falou da riso para mim? Maurício. Só podia ser. Então, quando você usa a risograph é que nem tem uma máquina de fotografar russa, que ela é bem rude, mas ela passou a ser uma moda, porque ela fazia um negócio que alterava a cor, dava 4 shots ao mesmo tempo, entendeu? Então ela passou a ser um must, assim, do negócio. E com a risograph produz uma coisa parecida com serigrafia. Então ela passou também a ser uma estética. Não é porque está errado, entendeu? É porque quando você dá uma guia, vai todo mundo fazer aquela guia. E, na verdade, a gente pode fazer a mesma guia também, mas aí a gente esquece que tem outras guias nossas, né? Que vão estar ligadas a uma coisa assim. Por exemplo, né? Se eu vou no meio da Amazônia e aí eu vou conversar com professores, e aí eu chego numa sala de aula, a sala de aula muito bem intencionada, os professores maravilhosos, mas toda de ursinhos e coelhinhos carinhosos, no meio da Amazônia, né? Então, assim, o que a gente faz? Por que isso acontece? Porque a educação, a estrutura que a gente faz, não é perceber quem somos nós, não é perceber aonde que a gente está e aquilo que a gente pode produzir, tá? Então, assim, vamos voltar aqui para o slide, assim, na Bratislava. E vai além da representatividade, né, que é o que desenha, mas a estética, né? Sim. É além, né? Sim. Deixa eu voltar um aqui para mim. Bom, aí. Então, quando a gente foi escolher, tinham 3.200 imagens. O Brasil tinha 15, essa daí é de 2019, tá? O Brasil tinha 15 representantes, tinham 15 brasileiros. Cada país manda 15, tá? E aí, uma das coisas que eu achei mais interessante é que quando a gente levantou para iniciar a votação, eles falaram, assim, o pessoal, o presidente do júri, ele fez questão de dizer: nós não vamos premiar um do mesmo. Nós não vamos escolher uma estética única. Nós vamos olhar todas as possibilidades e vamos analisar todas as possibilidades, né? Aqui a gente não vai ver uma coisa só. Então, eram 3.200 imagens. E olhem que coisa interessante. Na primeira rodada, foram eliminados muitos. E a primeira rodada, ela parece que a gente caiu para 49 imagens.
E, gente, dos 49, 8 eram brasileiros. Isso, para mim, foi assim, pronto, já ganhei, não quero mais, sabe? Eu não precisava receber absolutamente nada, porque o nosso trabalho não tinha nada a ver com o restante que estava exposto. E olha, gente, 3.200 imagens muito boas, muito boas. Então, assim, o que aconteceu? Qual foi o final da história, né? Quem ganhou o prêmio principal foi um iraniano, né? O Irã tem uma participação que tem uma potência já há algum tempo, não tinham. Tem uma coisa que é muito interessante na discussão do júri, que é assim, quem abandonou a estética local, quem manteve a estética local. E aí tinham muitos trabalhos que eram absolutamente estruturados na cultura iraniana. Esse trabalho aí, ele teve uma visibilidade muito grande porque era um cara, é a história de um cara, do boxer, que ele brigava com tudo o tempo todo, até uma hora que ele se dá conta que ele não precisa brigar. Então, ele passa a ter um outro comportamento. E a estética não era essa coisa só de tinta chapada. Ele tinha uma narrativa de pintura. O do lado é chinês. A China hoje tem uma participação muito forte em todas as feiras. E aí eu vejo muito uma coisa assim, quando a gente lê sobre história da arte ou história da ilustração, então é sempre sobre um ponto de vista só. A gente, inclusive, fala o tempo todo que a origem é o Gutenberg, a prensa do Gutenberg, quando 400 anos antes, na China e também na Coreia, né, já existia a prensa. Né? As prensas que fizeram a rota para Portugal, que vieram do Cantão para Portugal e chegaram para a gente, elas passaram por outro lugar. Né? Mas quando eles levavam esse conhecimento, eles relatavam o conhecimento a partir deles. Então, hoje tem um trabalho, eu devia ter trazido aqui o nome para falar para vocês, mas depois quem quiser saber pode me acessar que eu mando. Tem um livro feito por uns pesquisadores do Canadá que ele faz um passeio na estética do mundo inteiro. Ele mostra o livro, a história do livro no mundo inteiro. Ele foi feito por 50 pesquisadores, porque seria muito difícil e seria muito tendencioso um só fazer. Então, tem pesquisadores de todos os lugares do mundo, é um livro enorme, tá? E é muito interessante poder ver. Então, assim, a gente passa, Raquel aqui me auxiliando luxuosamente. Então, a gente, o que aconteceu lá na Bratislava, voltando, né? A gente teve uma visibilidade muito grande do Guilherme Karsten, né, que a gente ganhou um prêmio, um dos prêmios foi para o Guilherme. O Guilherme tem esse misto, né, ele vai meio na estética deles e traz para um tema nosso. Né? Então, o Guilherme foi premiado. O trabalho deixa eu ver se esse trabalho da Mariana Zanetti, para mim, foi uma coisa muito complicada, porque esse trabalho foi até o final. E eu, assim, muito na expectativa, porque o Macunaíma é nosso. Só que não consegui explicar para eles o que era o Macunaíma. Era muito difícil eles entenderem o que era aquilo, entendeu? Mesmo entendendo a estética, mas o assunto, eles não conseguiam muito pegar. Tinha um outro livro argentino, um livro interessante, muito interessante, que era chamava... acho que era Las Islas, e era a
carta do Pero Vaz de Caminha, que depois eu fui saber que era isso, e era feito com um papel bíblia, era transparente, então você via a imagem do outro lado e tinha todo um contexto assim, muito legal, mas não tinha, eles não conseguiram entender, e disseram que o livro era vagabundo, de má qualidade, então ele não foi votado, né? E depois eu fui atrás do livro, eu fiz uma resenha, eu mandei para eles, eu falei, olha, não é isso, tá? Porque ainda tem, eles são maravilhosos, gente, eles não são inflexíveis, mas aí tem essa coisa cultural, como é que você faz, né? A Mariana, ela foi até a última votação, ela teve sendo votada até a última, mas infelizmente a gente não conseguiu outro prêmio com ela. Isso é o Macunaíma, olhem que maravilha, né? Porque a Mariana, ela traz uma coisa absolutamente contemporânea, absolutamente mista, tem uma influência do que ela viu fora, que a Mariana, nesse momento, inclusive, morava em Berlim, né? E, ao mesmo tempo, ela traz uma brasilidade assim, muito grande, né? E esse livro foi feito com canetinha, que eu também acho assim, fantástico, né? Que eles também ficaram muito interessados, que é a coisa de você usar uma técnica diferente. Raquelzinha. Esse também é do Macunaíma. Também, esse daí foi o que eles mais perguntaram. E era difícil de explicar, mas eles gostaram muito. Independente de qualquer coisa, já foi muito legal a gente ter levado. Mais um. Esse é da Thaisa Borges. Gente, olha, eu sou velha, eu esqueço, tá? Eu vou esquecer o tempo todo. Então, os auxílios luxuosos que tem aqui no Maurício, Renata, todo mundo vai falando para mim. É um negócio coletivo. Então, a Thaisa, ela trabalhou um tempo grande com design ampliado, né? E com estampa também. Então, a Thaisa, ela tem uma cromaticidade no trabalho dela muito forte, né? Então, esse trabalho, tanto aí quanto em Bolonha, quando foi também, ele foi muito visto, porque esse trabalho é muito grande, é uma prancha grande, né? Ela chamou muita atenção. Não chamou tanta atenção quanto o da Mariana Zanetti, mas ele também chamou porque é essa palheta que foge. Não estamos fazendo mais uma palheta fria, né? Essa palheta da aquarela rebaixada. Não é que não seja para fazer, é porque a nossa luz, como a cor é a luz, a nossa luz é uma luz diferenciada, né? Esse livro ganhou o prêmio de editoria para Positivo. O ilustrador é o Daniel. Elisa. A Elisa Carareta. Não, essa é a avó amarela, desculpa, tem um outro. É da Elisa. A Elisa também tinha uma das ilustrações que era um galo. E esse galo chamou muita atenção porque na década de 70 tinha um cartaz francês que foi divulgado, muito divulgado, e tinha um galo também. Então, um dos caras do júri falou assim, que interessante, né, a gente botar uma figura de um galo que é tão forte. Eu só não conseguia, mas assim, ela chama... Não, era uma figura única, assim. Pode passar para mim, por favor. Daniel Bueno. Esse livro fala sobre botânica, né? Conta a história de um botânico. Ele trabalhou com colagem. Não é nem muito o desenho dele, mas é interessante a versatilidade, né? Eu estava vendo, assim, quando a Raquel estava mostrando os construtivistas, ou, por exemplo, as escolas americanas, o Daniel é total, sabe, assim, imerso nesse conteúdo de leitura de imagem. Então, vamos lá. Esse é o do Daniel Carson, que foi um livro que chama, acho que, Minha Casa. Ele tem uma dobradura que tem uma janelinha. O livro ganhou como projeto editorial, porque eles dão os prêmios para ilustração, depois para um projeto editorial e
Nesse do projeto editorial, eles escolhem países em desenvolvimento, né? Então eram quase todos, a maioria era da América Latina, tá? Tinha alguns da África, mas a maioria era da América Latina. Esse é do Dipátio. E aconteceu. O Dipátio tá ali, ó. Então, olha só que coisa legal que aconteceu, Dipátio. Você entende o que eu falo? Você entende? Ele ficou em exposição na passagem final. A gente discutiu, teve gente que criou história, gente que não falava o idioma criou história olhando a imagem, entendeu? E foi muito interessante. Você está dentro do nosso núcleo brasileiro, né? Mas assim, tinham ilustrações, tinha uma eu acho que era, não sei se era do Equador ou se era da Colômbia, tinha uns desenhos que eram também duas cores, que eram maravilhosos também foram muito bem vistos, porque saíam da estética que eles estavam vendo normalmente. Estão chegando vários livros do Dipátio aí. Que maravilha. Essa daqui é a seleção 2021 que a gente fez pela Fundação para ir representar o Brasil. Então, a gente vai ter o Nelson e a Marilda. O Nelson e a Marilda eu não vou fazer muito comentário, porque todo mundo conhece bem o trabalho deles. Isso daí é o Luciano, que é um ilustrador do Espírito Santo, que não tem quase trabalho publicado, mas o trabalho dele, ele trabalha muito com gravura. O trabalho dele tem uma força. Isso daí... Não. Mas se me perguntarem lá no Rio, eu vou dizer. O Luciano, ele... Ah, sei. Luciano Feijão. Difícil, né? Não levar. Luciano Feijão. E ele tem um negócio... isso daí é um conto do Essa de Queiroz. Tá? E assim... eu não sei qual foi a aceitação, porque 21 foi o ano da pandemia. Então, a gente não teve ninguém indo. Foi uma exposição virtual, mas a gente achou na seleção que era uma coisa bastante diferente. Aqui a gente tem o Guilherme Carsten e a Aline Abreu, tá? Que foram também nessa seleção. A Aline não foi na outra, não, ela foi nessa da agora. O que é a seleção da Fundação? A Fundação, a gente faz um grupo de curadores que são da área, né? Ou professores, tem 3 professores comigo da Escola de Belas Artes, e esse ano tinha o Daniel Bueno, tá? Nessa de 21, e tinham 3 curadores ou 4 escolhidos pela Beth da Fundação, que eram pessoas ligadas às votações da Fundação, tá? A gente me ajuda aqui. Hein? Não, é a Matsuzaki embaixo, mas em cima é a... Natália Gregorini. Natália Gregorini. A Natália tem um negócio muito interessante, porque isso é tetraplaque. Né? Ela desenha isso é uma caixa de leite ou alguma coisa assim, que ela usa como base de gravura. Isso é aquele livro sobre a avó, né? Então, essa é a coisa da técnica diferenciada, a gente achou bem interessante. A Matsuzaki, eu não tenho nem muito o que dizer também, porque o trabalho dela tem uma potência tão grande, né? Assim, tá sendo tão... Eu, às vezes, quando vejo o trabalho dela e o da Carareto no Instagram, eu sempre me sinto, assim, absolutamente encantada com o que elas produzem. Posso fazer uma propaganda? Pode. O primeiro livro autoral dela foi lançamento pelo Clube Quindim. Ai, que legal. Cabeças? Chegou assim, lançamento caro. Nossa, esse livro é muito legal. É maravilhoso. Como passa, Raquel? A Elisa Carareto e Eduardo Vers, eu acho o nome do ilustrador. Era um ilustrador também que não é da área editorial comumente,
mas ele trouxe uma coisa que tinha uma paleta de cor, né? Que era uma paleta de cor muito evidente, assim, tropical. O livro falava sobre mitologia brasileira, então ele também entrou nessa seleção. Posso fazer um parênteses? Pode. Da Elisa, né? A gente olha aqui, como no Avó Amarela, que ela fez aquela coisa bem recortada, quase uma colagem, né? Aqui ela usa uma técnica totalmente plástica. Esse livro chama Maremoto. Então, assim, como também é importante pontualizar que a ilustração, a técnica escolhida também é narrativa. Ela faz parte da narrativa. Se ela usasse colagem, não ia cair tão bem. Aqui é uma história que se passa no mar. Então, ela trouxe a aguada, a tinta. Sim. Então, escolha de técnica também é narrativa, né, Graça? Sim, claro. Por isso que a moda é perigosa. Né? Porque a ilustração ela vai meio dançando com o texto. Não dá para um dançar rock e o outro valsa. Não. Ou até pode, se for proposital, para criar algum efeito específico. Se não for de corpo a corpo. Se for de corpo a corpo, vai ser difícil. Isso é a Thaisa, de novo, ela tem essa coisa, a paleta cromática dela é sempre muito saturada, sempre muito exuberante. Eu não sei como é que foi o olhar dessa seleção. Não faço ideia como que o júri lá olhou. Assim, a gente vai ter esse trabalho aqui. Gente, desculpa, eu esqueci de botar os nomes das pessoas e aí a minha cabeça de macaco, acho que os macacos são melhores do que eu, não consegue se lembrar. Mas esse menino também tem pouco trabalho assim, dentro do mercado de infantis, e tem essa coisa da gravura, né? Isso é uma xilogravura. E o livro é um livro pequeno, mas assim, ele, se não me engano, ele tem várias páginas num azul muito intenso, e tinham essas gravuras que chamavam muita atenção. Essa menina do lado é a Irena de Freitas, que é da Amazônia, né, que é do Amazonas, que também é uma coisa que a gente procura, né, tirar o eixo Rio-São Paulo um pouco, abrir mais, porque não tem só ilustrador no Rio, São Paulo e Minas, né? Vamos passar. Então, lá fora, né? Então, isso aqui é uma seleção de Bolonha. A última, esse é um livro que ganhou em Bolonha, que fala sobre o Truffaut, a infância do Truffaut. E aí eu queria chamar a atenção para um negócio muito interessante, é que essa segunda ilustração aqui embaixo, essa paleta dessa segunda ilustração é uma paleta do Portinari. Sabe, assim, e o que pega, né, do trabalho que é mostrado, você vê que a pessoa ela traz referências dela, da cultura dela. São trabalhos que, se não me engano, a editora era francesa, e são trabalhos que trazem muito uma coisa que faz parte da visualidade deles. Embora a gente, não que eu acho que o Portinari tenha essa paleta fria, muito pelo contrário, mas ela vai estar dentro da coisa da cor primária rebaixada. Então, e ele fazia muitos esboços com lápis antes, então a gente vai ter também uma pessoa vendo uma luz mais fluida. Senami, né? Aí são os grandes prêmios, né? No mundo NAMI. Essa história é aquela história que a gente conta aqui da sopa de pedra. Alguém que traz alguma coisa, é a mesma história, né? Que traz alguma coisa e vai fazer uma comida a partir de alguma coisa inusitada. É um trabalho com cor aplicada, que é essa coisa que a gente vê muito com a cor, mas ele tem uma dinâmica de traço diferenciado. É de um ilustrador da África do Sul. Graça, posso fazer uma pergunta? Não. Pode. Quando a gente está conversando, gente, pelo amor de Deus. Quando o Nami... Senta aqui, Maurício, vem cá. Ai, que
que delícia. É. Canta aqui. Peraí, agora eu vou conversar, né? Eu também estava, porque eu estou dando aula, mas tudo bem. Agora vai ter que falar alguma coisa. Bom dia. Não, legal. Eu vou fazer um spoiler, né? Porque assim, eu tô adorando isso que você está colocando, Graça. Eu só peguei aqui, eu cheguei na rabeira, só peguei um pouquinho da tua coisa. Mas só dar uma dica a todo mundo: quem quiser entrar na internet, no YouTube do Sesc Osasco, tem um projeto que eu sou gestor que se chama Entre Parentes, que é de narrativas indígenas ilustradas, cujo propósito da curadoria minha e do Daniel Munduruku era justamente fazer uma ponte entre os escritores e escritoras indígenas e os artistas visuais que estão protagonizando mais no campo das artes plásticas, porque eu sempre ouço muita gente falar, né? Onde é que estão os ilustradores indígenas, né? Eles já são produtores de conteúdo visual há muito tempo, né? Milenarmente. Acontece que você precisa estar logisticamente montado, né? Você chama Entre Parentes, é um trocadilho, né? Que os indígenas se chamam hoje todos de parentes, né? A despeito das adversidades antigas. Mas também somos parentes deles. Também, exatamente. A gente só deixou de ser indígena. Né? Exato. Acho que essa que é a ideia. E a ideia é que a gente trouxe aqui o projeto Gene Papos, lançando o livro, inclusive, para falar disso. Né? No sábado, 2 horas, na Casa de Cultura, a gente vai estar lá lançando esse livro que fala de educadores indígenas e autores indígenas. Mas ele já tem aí hoje, que eu vou embora hoje. Tem. Vem Eu lá vou no lá. hotel. Tem o teu, tá reservado. Aliás, tá reservado. Nem quer, né? Preciso falar com a Isabela que controla isso Então lá. fala que eu vou lá para ver onde é que é. Não, a gente fala. E a ideia é essa, né? Que vocês vai ter, inclusive, um sorteio para quem está aqui de 20 exemplares, se eu não me engano. Né? A Conceição Evaristo não pôde vir por medo da Covid. Ela estava com probleminha, ela estava meio assim suspeita, então não veio, mas gravou um depoimento lindo. Ela é a nossa madrinha. Sim. Com a ideia de escrevivências, que tem muito a ver com todo esse diagnóstico que você está falando, né? Que é escrever ou ilustrar, que ilustrar é escrever também, a partir da sua vida, daquilo que você pisa, daquilo que você respira, né? Deixa eu só fechar aqui, porque aí é melhor que aí a gente só conversa entre a Eu gente. tenho minha pergunta. Então faz. Quando eles lançaram o prêmio, lá atrás, eu estava estudando lá na Biblioteca de Munique. E o material que eles lançaram, eles falavam que o livro, o Picture Book e a universalidade do Picture Book, aquilo me incomodou profundamente. Eles ainda estão com essa ideiazinha de que Picture Book é universal? Eu acho que quando fala isso, ele não fala. Quando ele fala isso, quando eles falam isso, eles não falam com uma generalizando, não, sabe, assim, porque eles são muito generosos, assim, nessa coisa do olhar, tá? Eu acho que Nami também é um lugar que eles não fazem essa carimbagem de tudo igual, sabe? Eu acho que eles têm um olhar particular também. Eu acho que quando eles falam isso, é a capacidade que a imagem tem de superar o idioma, sabe? Eu acho que é uma coisa nesse é perigoso, sentido. Né? Às vezes sim, mas eles não estão dentro de um contexto, Renata, como nós. Aqui é perigoso. Porque aqui, quando você fala isso, você puxa para um veio só, entendeu? Lá, eles estão vendo sob uma outra ótica. Assim, eu acho que o trabalho que eles fazem, eles até agora eles têm até um projeto educacional, tem uma escola, entendeu? Que trabalha com criança desde pequeno na questão da estética. Então, eu acho que não é muito isso daí. Tá. Deixa eu te mostrar esses daqui, ó. Esse daqui também é de lá do concurso. É de um árabe, tá? Eles trazem, tem uns que traz uma referência assim, tem a coisa do dragão, mas tem também uma coisa dos cabritos e tal, que estão sempre dentro dessa coisa da cultura. Isso é
a Flávia Bolfin, um trabalho brasileiro que recebeu um prêmio lá também. E a Flávia é uma batalhadora. A Flávia faz um festival que ela puxa o festival inteiro nas costas já há muito tempo. Flex expandido agora, né? Que ela bota... vai ter uma mesa também, acho que agora, dia 1º. Dela? Vai ser do Filex. Aqui? Não aqui, desculpa, mas vai estar... É Na tudo rede. Digital, acho que vale a pena assistir. Isso é um trabalho sobre o capitão, né? O capitão negro que faz a revolta, e o almirante negro, né? E ela faz isso como chama isso? Cianotipia, que é aquela... cianotipia e ela borda por cima. Então, uma coisa totalmente diferente. E por que ela traz o almirante? Porque ele bordava. Então, é tão lindo isso, é tão lindo pensar isso, mesmo que eles não tenham concedido a importância que isso tem para nós, mas o fato dela ter recebido uma premiação numa outra cultura, sabe, que não sabe exatamente o que é isso daí, pra gente, eu acho também é muito bacana. É isso aí mesmo. Aí a gente vai ter mais alguns premiados, o Manuel Marsol e esse outro que é um estúdio. Então esse segundo a gente vê que ele vai na estética do Planeta Tangerina, né? Ele vai nessa coisa da cor aplicada. Não é que isso seja errado, é que se todo mundo vai numa direção só, fica meio difícil. E aqui, esse de baixo, se eu não me engano, é francês, tá? E tem uma coisa de carimbo, né? Ela vai fazendo uma sequência da ilustração com carimbo, que é também uma coisa bem interessante. E a gente vai vendo que todos esses trabalhos trazem a sua cultura em especial. Como é que é isso? Que floresta é essa daí, gente? É a nossa? Não é. Nossa floresta não tem esse chão, né? E não tem esse tipo de distância, né? de árvore. Então, ela vai a pessoa que está construindo vai trazendo seus referenciais. Mais 2 premiados, né, que é um desenho da Espanha, um desenho que é interessante também, porque ele sai dessa coisa, ele vai para uma coisa de uma técnica mais tradicional, e os 2 espanhóis, o outro uma colagem, né, que mistura. Ucrânia, que a gente também vai ver, olha, a paleta de cor, olha a referência da arte clássica, a gente poderia pegar aí Toulouse-Lautrec, toda a coisa dos grandes bares. E um desenho mais aproximado a uma coisa do desenho infantil, né? Um reconhecimento desse grafismo, uma coisa assim, não é necessário você fazer uma coisa totalmente identificável, né, gráfica, no sentido acadêmico, para você ter essa aproximação. Outro desenho iraniano que traz a cultura iraniana. Se vocês forem ver as tapeçarias, os desenhos do 17, vai ter muito isso aí. Porque o Irã, né, a antiga Pérsia, aí também os desenhos do Irã, também trazendo a cultura deles, né, as gravuras. Não, pode falar, Maurício, a gente está conversando. Colômbia e Venezuela, a gente sempre vai achar, assim, os catálogos geralmente tem muitos europeus, muitos asiáticos, alguns iranianos, e aí vai ter 1, 2, 3 latino-americanos, mas tem uma presença.
E aí, quando eu vi isso tudo, eu fiquei pensando assim, o que eu posso falar do que a gente tem, né? E aí eu peguei um vídeo da Cissa, que é tão lindo. A Cissa, para mim, é a rainha, sabe? Eu sempre falava que tinha ela e a Ângela, né? A Ângela se foi, mas a Cissa é a rainha total. A Cissa, ela tem um trabalho desde sempre, não é de agora, sabe? É uma pesquisa longa, maravilhosa, de valorização do Brasil, de valorização de uma linguagem, de um povo. Então ela diz isso, a linha tem um tempo e um temperamento. Agora todo mundo tem as mesmas ferramentas e tudo fica meio parecido. Para você fazer alguma coisa diferente, tem que ter temperamento. Temperamento é aquilo que nós somos. Então, assim, eu só queria fazer um parênteses da Cissa. Tem um documentário muito legal rolando no Sesc TV, que são mulheres nas artes gráficas, e são várias personalidades. Uma delas é a Cissa, que é maravilhoso ouvir ela falar. Então, assim, só uma dica aqui para quem tiver mais interesse. E aí a gente vai ter... Olha o trabalho da Cissa, sabe? O trabalho da Cissa, ele tem desde sempre, esses trabalhos não são trabalhos recentes, o de baixo é mais recente, mas os de cima eu acho que são todos da série Morená, que é uma série antiga dela, e é uma série que ela acaba perdendo potência pela qualidade de impressão. E a Cissa tem falado sempre na vontade dela de refazer. Ela até falou uma vez de você. Então, essa coleção, ela tem que passar por todas as crianças. Ela tem que estar bem feita e ela tem que fazer parte, né? Até vou comentar com vocês, a Cissa foi pioneira nesse recorte indígena numa época em que os indígenas ainda não protagonizavam escrevendo, né? Então ela recolheu essas histórias, ela mesma adaptou e ilustrou, então tem uma importância incrível. Depois agora a gente vê, hoje a gente tem mais ou menos 90 escritores indígenas, as pessoas não têm ideia, em 40 anos de literatura, ou seja, num intervalo muito curto, né? E a importância do prêmio, né, que ajudou a divulgar. Sim, dos indígenas. E olha, gente, olha só, isso aí, olha como o desenho da Cissa, ele vai para um lado absolutamente contemporâneo a partir do ancestral. É a vivência dela nas tribos, o tempo em que ela teve convivência e viu os carajás e viu todas as comunidades que ela teve fazendo os registros. Olha que coisa moderna. Ó, pode passar, Raquelzinha. Ó. Eu só trouxe só pra gente realmente ver a potência, sabe, do trabalho. De uma pessoa que... Olha que esse desenho dessa figura, tanto essa aquarela quanto esse desenho, eu acho assim, de gritar, sabe, de maravilhoso. Mas eles Hitchcock Carajá. Das bonecas de barro. E é tão lindo porque é tão moderno. Se você bota isso para as pessoas verem fora do Brasil, a gente não dá para as crianças isso. Esses daí não chegaram a ser publicados, são estudos que ela tem um caderno maravilhoso. Ela fez gravuras também. Ela fez gravuras que ela tem vendido as cópias, sabe? Assim, é muito maravilhoso. E aí tem esse, no fim ela fala lá, que eu quis fechar com isso, né? Eu só me acho uma pessoa do mundo porque eu já entrei e vivi na floresta. Ser do mundo é saber que aqueles rios e aquelas pessoas que estão lá são fundamentais para a sobrevivência do mundo. Saio pelo mundo, mas levo a vontade de que a floresta fique de pé. Aí, é nesse sentido que eu sou uma cidadã do mundo. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é mais ou menos isso. Para que a gente desenha? Para que a gente faz livro?
o que a gente quer passar, né? O que é o fluxo interno que a gente tem, né? A Raquel tem um fluxo interno de pesquisa muito grande dela, o Maurício tem um fluxo interno também. Maurício tem um trabalho imenso dentro dessa comunidade indígena e da comunidade africana também, né? Tem um trabalho que traz gravura o tempo todo, ele mistura muita coisa. Então, eu acho que o que seria, né? A gente, quando fala assim, modismo, né? Parece que a gente vai falar sobre Givenchy, alguma coisa assim. Mas eu acho que é isso, né? Da gente, não é que a gente não vá beber tudo que a gente está como possibilidade do mundo, mas é a gente olhar o que a gente está fazendo aqui. Olhar crítico, né? Eu acho que é olhar e fazer, né? Quando a gente faz alguma coisa, se a gente tem uma intenção, se a gente traz uma intenção, e se a intenção for copiar porque está na moda, esse trabalho vai ser muito superficial, ele vai ser um pastiche, já está fadado, né? A gente vindo para cá, para a Estradinha de Cunha, a gente até comentou, é uma estradinha que corta a Mata Atlântica. Para ela ser linda, não precisa fazer nada. Nada, é só você virar o pescoço. O que fizeram um determinado pedaço? Plantaram as aleias, gente, é linda, tá ok. Mas tudo plantado de céu, eu falo assim, isso aqui não é Brasil. É bonito, mas não é Brasil. E olha só, não tem nada. A gente está ali. Então, acho que isso tem uma relação com o nosso trabalho, né? Então, eu não acho errado olhar o que está fora. Somos filhos do nosso tempo. A gente olha o que está fora. Mas a gente só pega o que faz sentido. E quando faz sentido, a gente bota aquela intenção, né? No fazer, no criar, né? Isso. Só falar um negócio que eu quero que o Maurício também fale. Olha só, hoje, para mim, Graça, né? Hoje eu me considero muito mais professora do que ilustradora, porque não é porque eu desmereça o desenho, mas é que eu acho que eu sou mais importante dentro do que eu faço, dentro da pesquisa e a quem eu atendo, né? Eu tenho um número muito grande de alunos e que vem de uma realidade. A gente teve esses últimos anos aí um desastre, né? Mas a gente teve um fomento. Então, a gente recebeu nas universidades uma garotada que não tem direito a nada e não tem repertório algum. E essa garotada que chegou, ela chegou querendo. Então, é uma maldade tirar isso deles, porque muitas vezes o garoto classe média que chega, ele já teve tudo na mão, então ele quer festa na universidade. Tá, tudo bem. Só que ele demora para ligar o motor. Quando ele liga o motor, ele está no último período. Tá? O garoto que entra nessa possibilidade cotista, ele vem fazendo um esforço muito grande. Nós não temos recurso algum. A faculdade está de uma maneira que a gente não tem nem banheiro. Tá? A gente não tem nada. E mesmo assim, a gente pulsa. Mesmo não tendo nada, é impressionante se vocês virem o que os alunos fazem, a vontade de fazer assim. Não tem dinheiro para papel. Aí tem um negócio muito interessante que na Bauhaus, no período de guerra, o diretor da Bauhaus chegava com um bolo de jornal, botava em cima da mesa e dizia: senhores, daqui a 40 minutos voltarei e quero ver a criação. Não temos dinheiro para desperdiçar, então temos jornal, né? E engraçado, porque os alunos da faculdade estão trabalhando com jornal, estão pegando porque eles não têm dinheiro, né? Então estão trabalhando com tinta PVA. Então tem uma coisa muito grande, um esforço muito grande. O segundo esforço, que para mim é muito importante, de toda a comunidade que lida com o livro, que está ligada à educação, é a gente olhar a América Latina. É olhar a ancestralidade. Não é só a América Latina, eu acho que as Américas, né? A gente tem a comunidade indígena norte-americana, que a gente bota eles só na coisa do faroeste, entendeu? É como se eles não existissem mais, né? Porque eles foram cooptados para dentro do sistema capitalista, então está resolvido.
né? E eles hoje têm um movimento forte, né, de querer puxar a identidade deles, querer fazer uma expressão, porque eles sumiram no meio daquele negócio. Nós, apesar de não ter o olhar institucional, né, a gente está aí existindo, né? A gente tem um grupo de pesquisa latino-americana lá na faculdade, faz parte do LINE também. E a gente fez uma live, tinham 2 uruguaios, uma guatemalteca e um mexicano. E a gente falou sobre a ancestralidade, foi super maravilhoso. A moça da Guatemala deu um banho, assim, quando ela falou. E a moça do Uruguai, ela falou, a gente perdeu totalmente o contato com as comunidades iniciais. A gente não tem as referências. A gente acabou a live e aí fizeram contato com a gente, ancestrais do Uruguai. Entendeu? Então, é isso, gente. É isso. Mais importante, pelo menos para mim, do que qualquer coisa, é a gente ressignificar quem somos. Desculpa aí. Rapidamente, isso daí é sobre a dissolução, né? A gente está numa sociedade que, na verdade, pulveriza a identidade, com o pretexto de incluir, né? A gente fala só inclusão social, mas, na verdade, que os índios falam, né? Eles costumam colocar isso. O que adianta ser integrado à sociedade se você, para isso, tem que ser desintegrado, né? Ela está falando, a Graça está grifando exatamente esse aspecto, né? E isso dentro do campo da literatura ilustrada e tudo mais, mas isso se expande para qualquer área, né? Tem uma pode chorar à vontade. Tem um aspecto engraçado que eu já ouvi o pessoal da área financeira, do mercado financeiro, eles usam uma palavra, eu fiquei horrorizado com isso, mas enfim, eles usam uma palavra para você diminuir uma contribuição com o viés brasileiro. Eles usam a palavra justa que eu uso no projeto Genipapo. Lá vem... Genipapo não. Jabuticaba. Mais uma jabuticaba brasileira. E isso para desqualificar, partindo do princípio que as regras que vão funcionar são as estrangeiras. Não tem que ficar inventando a roda. Eu achei isso de uma mediocridade tão grande que, enfim, eu estou fechando com uma outra área só para dizer algo que a gente reflete na nossa, né? E eu acho que é a estreiteza mesmo, da bolha, né? De você viver fechadinho. Bom, é para eu fechar? O tempo acabou. Eu queria muito, assim, agradecer e legal que a gente tenha tido essa conversa, né? Porque é uma conversa que abre, né? A gente entra aqui de um jeito e a gente sai fora as referências, tudo isso que a Graça falou, né? Eu vou pedir esse PDF. Falou também. Pedir esse PDF para mim depois. Tanta referência pra gente ir além, né? Mas, assim, no fundo, tá dentro da gente, né? Do nosso olhar particular mesmo, de cada um, né? Da gente olhar e falar, pô, isso aqui me pertence, isso aqui não, né? Da gente começar a ser um pouquinho mais crítico com tudo, né? E aí, a gente que faz livro para infância, então, mais ainda, né? Porque esse negócio, eu acho que assim, eu não acredito muito nisso, negócio de leitor em formação. Eu acho que eu sou uma leitora em formação e eu vou morrer leitora em formação, tomara, porque o dia que eu não for mais uma leitora em formação, é porque eu já desisti da vida, eu acho. Então, assim, mas eu entendo esse olhar da criança, né? Da gente como adulto, da gente poder abrir e não guiar, porque eu acho que mesmo a criança, ela tem que achar os próprios caminhos e se guiar dentro de um livro, mas a gente oferecer, né? A gente oferecer uma mesa, né? E aí ela se serve daquilo, do que faz sentido para ela, né? Mas é para agradecer, na verdade, que eu peguei o microfone. Obrigada, gente. Obrigada, mesa. Obrigada, Maurício, por entrar aqui com a gente.